Olá, seja muito bem-vindo a mais esse treinamento, essa aula sobre eletrocardiograma. Esse que irá complementar a clínica do seu paciente, pois a clínica é sempre soberana. Já se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e dê aquela curtida nesse vídeo. Agora vamos iniciar a interpretação desse eletrocardiograma, lembrando que você deve utilizar a sequência que lhe proporcionar mais segurança, sabendo que todas as derivações devem ser avaliadas, tá bom? Além disso, sempre antes da interpretação, precisamos conferir se a calibração está normal. E para a gente determinar a calibração, o que nós precisamos fazer é vir neste ponto aqui, nesse eletro de 12 derivações, ele vem aqui embaixo, mas pode estar em cima, no lado, no canto, tá? Mas eu tenho que procurar se a calibração está normal. E a calibração normal, ela é de 25 milímetros por segundo. Isso na calibração de tempo, de duração. A calibração normal de voltagem é de 10 milímetros por milivolts. Alguns elétrons não vêm com essa calibração de voltagem. O que nós precisamos fazer sem problema nenhum é avaliar este ponto aqui, que deste ponto aqui, ó, até aqui em cima, deve ter 10 milímetros. E isso me diz que eu tenho 10 milímetros por milivolts, ou seja, a minha calibração está normal, tá bom? E aí, como nós acabamos de falar, cada um tem a sua sequência. A primeira etapa da minha sequência é a frequência cardíaca. E antes mesmo da gente avaliar a frequência cardíaca, eu preciso determinar se o meu ritmo está regular ou irregular. E para determinar se está regular ou irregular, eu preciso avaliar o tamanho do meu intervalo RR. Então, o meu intervalo RR, todos eles têm que ter o mesmo tamanho. Então aqui nós já conseguimos observar que o intervalo RR, um está diferente do outro. Então, eu já poderia falar que o meu ritmo está irregular, tá vendo? Tá bom? Na prática, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar um pedaço de papel qualquer, tá? Não importa. E aí o que eu faria? Pegaria o pedaço de papel aqui, ó. Pegaria a minha caneta. E eu riscaria as ondas R, ó. R, R, R e R. Ok? E aí depois, após fazer isso, o que eu faria? Eu pegaria e arrastaria este papel para o lado, colocando agora este traço aqui do papel nesta última onda R. E aí, como nós já vimos que está irregular, cada ponto desse, o certo seria calhar, porém não vai calhar sucessivamente com os pontos, falando a favor de ter um ritmo irregular, tá bom? E nós já vimos nos últimos vídeos, para saber se o ritmo está regular ou irregular, que esse elétron nós temos do ponto inicial até o final 10 segundos, tá? E aí, para chegar a 60, Márcio, por que 60? Que é batimento por minuto. Então, 60 segundos. Se eu tenho 10 segundos aqui, para chegar a 60, eu preciso multiplicar por 6. E aí, eu vou pegar o número de intervalos RR. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Eu tenho 7 intervalos RR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu vou pegar 7 e vou multiplicar por 6. Porque eu não quero chegar a 60, lembra? 10 vezes 6, 60. Então, 7 vezes 6 é igual a 42. Ok, gente? Até aí, sem problema nenhum. Só que tem um negócio. Notem como está muito diferente um intervalo para outro, tá? Está muito diferente. Então, quando eu avalio em ritmo irregulares, eu não tenho uma precisão, tá? Então,
nós vimos que a multiplicação deu 42, porém, para falarmos qual é a frequência cardíaca, nós temos que falar que é mais ou menos, porque nós não temos a precisão, 42 batimentos por minuto, tá bom? Então, essa é a etapa da frequência cardíaca, 42 batimentos por minuto, tá bom? A próxima etapa é a etapa do eixo cardíaco, tá? E o eixo cardíaco, nós não utilizamos o plano horizontal, nós só utilizamos o plano frontal. Por que você botou essa folha branca? Porque agora eu vou colocar aqui o meu sistema hexaaxial. Márcio, por que sistema hexaaxial? Porque ele é formado por 6 derivações. As 6 derivações do meu plano frontal, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. São as 6 derivações do meu plano frontal, tá bom? E agora a gente parte para a fase de eixo cardíaco, que é a deangulação. E deangulação, gente, essa palavra nada mais é do que a prática para se determinar o eixo cardíaco. Então vamos lá. A primeira etapa para achar o eixo cardíaco é determinar qual é o meu quadrante de base. Tá? Então, para determinar qual é o meu quadrante de base, a gente utiliza 2 derivações, D1 e AVF. Tá? Márcio, para que eu quero olhar essas 2 derivações? Porque eu preciso aqui, ó, a perpendicular de D1, a perpendicular de D1 é AVF. E oposto se fala a mesma coisa, né? A perpendicular de AVF é a derivação D1. Então, vamos lá. Tudo de AVF, que é a perpendicular de D1, para a esquerda, aqui eu vejo a ponta da flecha, a farpa também chamada, o destino, que é sempre positivo. Logo, D1 para a esquerda de AVF, ele é positivo. Ao contrário, D1 para a direita de AVF, eu estou vendo a origem, e a origem é sempre negativa, tá bom? Então, para a direita de AVF, D1 é negativo. E aqui é a mesma coisa em AVF. Tudo de D1, que é perpendicular de AVF, tudo de D1 para baixo, eu estou vendo a ponta da flecha, a farpa, o destino, que é sempre positivo, então, para baixo da linha de D1, AVF, positivo. Ao contrário, para cima da linha de D1, a AVF, aqui eu estou olhando a origem, então a AVF será negativo. Então tá, vamos avaliar essas 2 derivações. Então, D1, ao olhar para a derivação D1, o complexo ventricular, ele está todo positivo, predominantemente positivo. Se D1 está positivo, ele vai estar para a esquerda de AVF. A AVF não é a sua perpendicular, então ele vai estar para a esquerda de AVF. Tá? Isso D1 positivo. Tá? E agora, vou olhar para a AVF. E ao olhar para a AVF, olha que interessante. Nós já vimos isso em alguns outros vídeos. A AVF, se a gente contar direitinho, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. Se botar na linha, aqui é 3,5 e aqui é 3. Tá? Então, a AVF está praticamente isofásico, porém ele ainda está positivo. Bem pequenininho, positivinho, mas ainda está positivo. Tá? Se a AVF está positivo, logo ele será da linha de D1 para baixo. Né? Aqui, ó, AVF positivo. E agora nós temos uma interseção. Tá? Essa interseção, ela mostra o meu quadrante de base. E o meu quadrante de base, ele vai ser formado de 0 a 90 graus. Então, o meu eixo cardíaco agora, ele está de 0
a 90 graus. Zero por quê? D1 está positivo. E 90, Márcio? Porque a VF está positivo, está para baixo. Então, meu quadrante de base é de 0 a 90 graus. Tá? Após achar o quadrante de base, eu tenho que determinar quais são as duas derivações dentro do meu quadrante. E ao olhar aqui, ó, nós conseguimos ver, ó, tem essa aqui, vamos pegar aqui embaixo. A derivação D2 está dentro do meu quadrante, tá? Preciso falar que é positiva? Não, aqui, ó, não estou vendo a flecha, ela não está aqui. Então, é derivação D2. A outra derivação dentro do meu quadrante é a derivação AVR. Porém, aqui eu tenho que falar que é a derivação, a porção negativa de AVR. Porque se eu só falar só AVR, eu vou olhar para cá, que é a sua porção positiva. Mas ela não está aqui dentro do quadrante. Está aqui, ó. Então, eu tenho que falar a porção negativa de AVR. Ah, Márcio, então são elas que eu vou olhar no elétron. Não, não preciso olhar essas duas derivações no elétron. Porque eu já sei, ele está aqui dentro do quadrante. Então, eu já sei que D2 é positivo e AVR é negativo. Vamos conferir? Ó, D2. Quando eu olho para o elétron, D2 está predominantemente positivo. Da mesma forma, quando eu olho a AVR está predominantemente negativo. Então, não são essas duas derivações que eu vou olhar. O que eu vou fazer? Então, nós temos que olhar as perpendiculares das derivações dentro do quadrante. Que são? Quem é a perpendicular de D2? É a derivação AVL. Então, é a AVL que eu vou olhar no elétron. Mas, por que eu quero saber a de AVL? Isso é muito simples. Porque eu quero saber se está para cima da linha, e aqui, ó, tudo para cá, a VL é positivo, não é isso? Só que eu só cheguei aqui porque a VF está positivo, então só pode chegar até zero. Então, se a VL está positivo, vai ser para cima da linha de D2. Da mesma forma, se a VL estiver negativo, vai estar para baixo, a VL negativo vai estar para baixo da linha de D2. Ok? É por isso que eu vou olhar as suas perpendiculares. Eu vou fazer isso da mesma forma com a perpendicular de AVR, que é a derivação D3. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. A gente pode escolher qualquer uma dessas derivações. Vamos pegar aqui primeiro a derivação D2. É D2 que eu olho no elétron? Não. É a sua perpendicular. A perpendicular de D2 é a derivação AVL. Tá? Então, ao olhar para a VL, eu percebo que a VL ele está predominantemente positivo. Tá? A VL está predominantemente positivo. Logo, se a VL está positiva, ela está para cima da linha. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar para cima da linha de D2. Márcio, por que você parou aqui no zero? Por quê? A VF não está positivo? A VF positiva é da linha da sua perpendicular para baixo. Ela não pode chegar a zero. Então, tem que ser até baixo de zero. Então, é daqui até aqui. Não pode passar. Tá bom? Bem, acabou? Não. Lembrando que a nossa variação é de 30 em 30 graus. Ainda está de 0 a 60 graus. O que eu vou fazer agora, eu vou diminuir isso. Como? Eu vou pegar a outra derivação que está dentro do quadrante e vou olhar a sua perpendicular. Quem é a perpendicular dessa derivação aqui que está dentro do quadrante, que é AVR, no caso a porção negativa de AVR? É a derivação D3. Eu tenho que olhar no elétron a perpendicular, que é a derivação D3. E ao olhar para D3, eu percebo que predominantemente, ou seja, sua maior porção está negativa. Bem, tudo de AVR para baixo, D3 positivo. Se no elétron está negativo, então vai ser a linha de AVR para cima. Então, eu vou riscar aqui, ó, e vou colocar, eu vou negativar D3. Então, ó, D3 está negativo. Márcio, mesma coisa, por que você não passou? Porque a VF está positiva e tem que ser da linha de D1 para baixo.
Agora sim, eu tenho uma variação de 30 em 30 graus, porque agora o meu eixo cardíaco ele está de 0 a 30 graus. Então, o meu eixo cardíaco agora ele está de 0 a 30 graus. Este é o meu eixo cardíaco. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que, como a AVF está bem positivinho, só um pouquinho positivo a mais do que a pulsão negativa, mas ele está positivo, mas está quase isodifásico. Sim, bem, se a AVF está quase isodifásico, então ele está próximo da sua perpendicular, ou seja, a AVF quase isodifásico, ele estará mais próximo de 0 graus. Este é a etapa do eixo cardíaco, tá bom? Finalizada essa etapa do eixo cardíaco, agora nós vamos para a terceira etapa, que é a etapa de sobrecargas. E quando a gente fala de sobrecargas, a gente está falando de crescimento, e crescimento é referente aos átrios, tá? E também estamos falando de hipertrofia. E hipertrofia são referentes aos ventrículos, tá bom? Aqui eu posso ver nitidamente que eu não tenho nenhuma onda P com a sua amplitude, o seu tamanho maior que 2,5 milímetros. Eu não tenho nenhuma onda P dessa altura, dessa amplitude, tá? Então eu posso falar que eu não tenho crescimento atrial direito. Da mesma forma, eu não tenho nenhuma onda P maior que 0,12 segundos, ou 120 milissegundos, 3 quadradinhos, não importa. Eu não tenho nenhuma onda P com essa duração, tá bom? Então, eu já posso falar que eu também não tenho crescimento atrial esquerdo, tá bom? Tem outros critérios, mas aqui, analisando, nós não temos, tá bom? Nós já até falamos no outro vídeo, mas as principais características são essas: crescimento atrial direito, amplitude maior que 2,5 milímetros, crescimento atrial esquerdo, duração maior que 0,12 segundos, tá bom? Então, eu não tenho crescimentos atriais. Referente à hipertrofia, que são os ventrículos, né? Eu não tenho nenhum critério aqui falando a favor nem para hipertrofia ventricular esquerda e nem para hipertrofia ventricular direita, ou seja, eu não tenho a amplitude aumentada, eu não tenho o padrão estranho na precordial direita, nem na precordial direita e nem na precordial esquerda. Índice de Mohs, crescimento atrial esquerdo eu também não tenho, desvio do eixo eu também não tenho. Então, essa terceira etapa de sobrecarga, eu já posso falar que eu não tenho sobrecarga, tá bom? Agora a gente vai para a quarta etapa, que é a etapa de arritmias. E quando a gente fala de arritmias, nós estamos falando de arritmia sinusal, arritmias atriais, arritmias juncionais ou arritmias ventriculares. Então vamos lá. Para determinar se a gente tem arritmia, a gente precisa saber, primeiro, tem onda P? Sim, tem onda P. Quer ver como tem onda P? Então vamos ver as ondas P. P, 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 P e P. Sim, eu tenho ondas P. Agora eu preciso saber se todas as ondas P elas conduzem ao complexo ventricular, ao QRS, aos ventrículos. Olhando aqui, ó, e aqui eu já vejo que não. Tem uma onda Pzinha aqui bloqueada. Aqui conduz? Conduz, ó. P, QRS. E conduz também, ó. P, QRS. Opa, um pouco maior, mas está conduzindo. E aqui? De novo, onda P bloqueada. Aqui, ó, conduz? Conduz, ó. Conduziu. Aqui, conduziu. Aqui, conduziu. E aqui, bloqueou de novo. E aqui, conduziu, conduziu e assim sucessivamente. Então, há uma outra coisa que tem que avaliar se o meu ritmo está regular ou irregular. E nós já vimos que está irregular. Então, se eu tenho ritmo irregular e minhas ondas P não estão conduzindo, nós temos, e a minha frequência cardíaca está 42 batimentos por minuto, nós temos uma bradiarritmia, tá?
Então, nós temos uma bradiarritmia. Márcio, e qual seria essa bradiarritmia? Isso daqui eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau. E aí já vamos puxar para etapas de bloqueios, tá? Complementando aqui esse bloqueio atrioventricular que nós já estamos falando. Márcio, por que bloqueio atrioventricular de segundo grau que você está falando que tem nessa etapa? E agora a gente está falando de a quinta etapa, que é a etapa de bloqueios, né? Por que tem bloqueio atrioventricular de segundo grau? Bem, a principal característica do bloqueio atrioventricular de segundo grau é onda P bloqueada. Então, eu tenho onda P bloqueada? Sim, tenho. Tem onda P bloqueada? Sim, tenho. Tem onda P bloqueada? Sim, eu tenho. Então, por isso que eu já falei que é bloqueio atrioventricular de segundo grau. Então, eu já posso excluir já o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, BAVT, porque eu tenho ondas P conduzindo, tá? Tenho onda P conduzindo. No bloqueio atrioventricular de terceiro grau, o que acontece é que eu tenho uma total dissociação entre os átrios e ventrículos, ou seja, a minha onda P ela não conduz ao meu complexo QRS, tá bom? Ainda aqui, no bloqueio atrioventricular de segundo grau, importante falar que ele tem 4 tipos, tá? Nós precisamos determinar qual é esse tipo, tá? Eu não vou falar, só vou falar do que tem aqui, tá? Eu vou fazer outros vídeos mais para frente mostrando os 4 tipos do bloqueio atrioventricular de segundo grau. Hoje eu vou falar desse daqui que nós temos aqui, tá bom? Bem, e qual seria esse tipo desse bloqueio atrioventricular de segundo grau? Vamos aqui observar uma coisa, eu tenho que ter, se é de segundo grau, tenho que ter onda P bloqueada, eu tenho onda P bloqueada. Além disso, olha o que acontece com o meu intervalo PR. E aí a duração do meu intervalo PR é de 0,12 segundos a 0,20 segundos. 120 milissegundos a 200 milissegundos. 3 quadradinhos a 5 quadradinhos, tá bom? Então aqui a gente percebe que está dentro de um quadrado grande, ó. Começou aqui intervalo PR do início da onda P até o início do complexo ventricular. Opa, o meu intervalo PR está dentro do limite, que são 5 quadradinhos, 0,20 segundos, tá? Mas olha o que acontece com o próximo intervalo PR. Ele aumenta de tamanho. E aí, depois que aumentou, olha o que aconteceu. Tem uma onda P bloqueada. Mas depois volta de novo. E aqui, ó, tem menos ou tem 5 quadradinhos. Porém, olha o que acontece com depois, o intervalo PR depois. Ele aumenta de tamanho. E depois eu tenho outro intervalo PR. Ele aumenta ainda mais o tamanho, até que eu tenho uma outra onda P bloqueada. E aí, assim, volta todo o processo de novo. Então, esse efeito que vai aumentando o intervalo PR até que eu tenha uma onda P bloqueada, isso é chamado de efeito Wencken-Barr, tá? Efeito Wencken-Barr. Este efeito se dá o nome de Wencken-Barr porque Wencken-Barr, ele descobriu, ele associou isso avaliando o pulso venoso. E aí por isso que é o efeito Wencken-Barr. Por quê? Eu tenho intervalo PR, ou seja, ativação atrial até ativação ventricular. No caso do efeito não foi ativação, foi contração, porque foi pulso. E aí, ó, ele vai aumentando progressivamente até que eu tenha uma onda P bloqueada, tá? Então, avaliando, e quando eu tenho esse efeito Wencken-Barr, nós podemos dizer que eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1, ou Mobitz 1, ou Wencken-Barr. Qualquer um que eu falar tá certo, tipo 1, Mobitz 1 e Wencken-Barr, ok? Márcio, eu entendi o Wencken-Barr, porque esse nome, bloqueio atrioventricular de segundo grau, Wencken-Barr, porque ele tem o efeito Wencken-Barr. Mas por que Mobitz 1? O efeito Wencken-Barr ele foi caracterizado pelo pulso venoso. Porém, anos mais tarde, o Mobitz
ele caracterizou esta mesma alteração agora eletrocardiograficamente. Por isso que também se deu o nome dele. Então, quando eu tenho bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1, MOBITS 1 ou Wenck-Bar, é porque eu tenho o aumento progressivo do meu intervalo PR até que eu tenho onda P bloqueada. Eu tenho um aumento progressivo do meu intervalo PR até que eu tenho uma onda P bloqueada. Tá bom? Entenderam, gente? Por que Wenck-Bar e por que MOBITS 1? Tá bom? Márcio, então bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1, MOBITS 1 ou Wenck-Bar. Mas ficou faltando bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Por que você deixou por último? Bem, porque eu poderia ter associado ao bloqueio atrioventricular de segundo grau um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Porque a característica do bloqueio atrioventricular de primeiro grau é o aumento do meu intervalo PR além de 5 quadradinhos, ou seja, 0,20 segundos ou 200 milissegundos. Tá? Márcio, mas olha só, aqui já tem. Aqui eu tenho, então eu tenho associado. Não, porque eu tenho que pegar o intervalo PR logo após a onda P bloqueada. Então aqui, ó, bloqueou a onda P, eu tenho que pegar este intervalo PR. Bloqueou a onda P, eu tenho que pegar este intervalo PR. Bloqueou a onda P, então eu tenho que pegar este intervalo PR, ou seja, o intervalo PR logo após a onda P bloqueada para avaliar o meu intervalo PR. E como nós já falamos, ele está dentro de um quadrado grande, ou seja, 5 quadradinhos. Ele está dentro do limite, que é de 0,12 segundos a 0,20 segundos. Então, eu não tenho aumento do meu intervalo PR. Logo, eu já posso falar que eu não tenho bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Importante o que eu vou falar agora é as perguntas por que botar a derivação longa, né? Geralmente se pede derivação D2, que mais para frente eu vou dizer o porquê que se escolhe a D2, tá? Tem um motivo, né? Aleatório, tá? Mas por que tem essa derivação longa? Bem, porque se eu rodar um elétrico e só olhar isso aqui, ó, aquele de fita, só rodei uma derivação. Olha isso daqui, eu tenho onda P? Sim, está conduzindo, só que não tem nenhum outro complexo ventricular aqui, ó. Eu só tenho um ciclo cardíaco. Então, somente com esse ciclo cardíaco, e aqui eu tenho uma outra onda P, e aqui já está bloqueada, eu não conseguiria determinar que isso daqui é um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1, MOBITS 1 ou Wenck-Bar. Eu não teria, porque eu precisaria de ter 2 ciclos cardíacos ou mais para determinar isso. E aqui eu não conseguiria. Por isso que eu rodo a longa. Tá bom? Ok, gente? Tudo bem? Um dos motivos é esse. Tá? Além disso, falando de bloqueios, nós temos os bloqueios de ramo, que a sua principal característica é alargamento do complexo ventricular. E aqui eu tenho 2 quadradinhos e meio, bem, 0,10 segundos, ou seja, está dentro da normalidade do complexo ventricular, a duração do meu complexo ventricular. Então, eu já posso falar que eu não tenho bloqueio de ramo. Tenho o primeiro vetor aqui, ok? Então, não tenho bloqueio de ramo, tá? Bloqueio divisional ou bloqueios fasciculares, chamados. A principal característica é o desvio do eixo, tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Bem, nós já vimos que o nosso eixo está de 0, nosso quadrante de base está de 0 a 90 e o eixo de 0 a 30 graus. Então, eu já posso falar que eu não tenho bloqueios divisionais, ou também chamados bloqueios fasciculares, tá bom? Então, nós terminamos de bloqueios, ok? A próxima etapa é a etapa que é a última etapa de infarto. É a etapa referente ao infarto, tá? Que é a 6ª etapa. E aí, lembrando que o infarto a gente tem 3 fases, que é a fase da isquemia, da lesão e da necrose. Respectivamente, nós vamos avaliar a onda T, o segmento ST e o complexo ventricular, mais especificamente a onda Q, tá? Para avaliar o infarto. Bem, vou pegar logo a necrose, que é para a gente excluir logo aqui, não perder muito tempo. Eu não tenho uma onda Q alargada falando referente a uma necrose. Então, eu não tenho onda Q alargada.
Segmento ST, se tem supra ou infra, desnivelamento do segmento ST. Aqui está retilíneo, aqui está um pouquinho, mas não chega a 1 milímetro. Opa, aqui eu tenho 1 milímetro de elevação do meu segmento ST. Opa, aqui está na linha de base, aqui está na linha de base, e aqui eu não tenho também alteração do meu segmento ST. Logo, eu não posso falar que eu tenho lesão, tá? Porém, uma coisa tem que me chamar a atenção. Olha como está ficando côncavo o meu segmento ST. Isso tem que me chamar a atenção, ok, gente? Tá? Isso tem que me chamar a atenção. E além disso, eu tenho em uma derivação já um supra desnível do segmento ST. Porém, para concretizar, falar que eu tenho essa alteração de lesão, eu preciso ter em duas derivações contíguas. E eu não tenho isso ainda. Aqui eu tenho elevação, aqui está um pouquinho acima, sim, mas não chega a 1 milímetro. Então, eu não posso caracterizar. Logo, o que eu tenho que ter em mente é, bem, eu tenho em uma derivação alteração. A outra ainda não chegou a 1 milímetro. Logo, se eu não cuidar, não tratar, vai chegar, né, gente? Então, eu tenho que ter essa atenção, tá? Então, eu não posso falar que eu tenho lesão aqui ainda, tá? Que é referente ao segmento ST. Então, eu vou ver a isquemia. Então, olhando aqui, eu já consigo ver aqui, ó, que eu tenho aqui na precordial direita auxiliar, ou seja, V2, eu tenho uma onda T negativa que está tendendo a simetria. Opa, aqui já está negativa, simétrica e já está pontiaguda. Negativa, simétrica e pontiaguda. Aqui em V5, ó, já está negativa, não está pontiaguda, mas já está tendendo a simetria. Tá? Já está tendendo a simetria. Por que isso é importante, Márcio? Porque quando eu tenho uma onda T negativa ou positiva, aqui no caso é negativa, porém ela está simétrica ou tendendo a simetria, isso tem que me chamar a atenção referente a infarto agudo do miocárdio. No caso aqui, na fase ainda inicial, que é a fase de isquemia. Só que se não tratar a isquemia, ela vai progredir para a lesão e depois, lógico, se não tratado, para a necrose. Ok, gente? Então, aqui me chama a atenção para uma isquemia, para uma onda T isquêmica, tá? Para uma onda T isquêmica, que vai de V2 até V5. Ok, gente? Então, eu tenho essas ondas T tendendo a simetria, algumas já até simétrica, e importante lembrar que eu tenho esse abalamento do meu segmento ST, tá bom? Então, referente ao infarto, eu tenho essas alterações específicas. Porém, nós já vimos que nós temos neste eletro, um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Ah, mas é o tipo, não importa, eu já tenho uma alteração eletrocardiográfica. Lembre-se, toda e qualquer alteração eletrocardiográfica, incluindo as arritmias, nós estamos falando de uma bradiarritmia, pode ser a única apresentação do infarto. Eu tenho que ter isso em mente, tá bom, gente? Isso tem que estar fixado na minha mente. Eu tenho alteração eletrocardiográfica, pode ser infarto. O que eu tenho que fazer? Avaliar a clínica do meu paciente, ok? Tá bom? Bem, então nós já vimos as alterações que tem nessa sexta e última etapa, que é a etapa do infarto, e agora a gente chega na fase do laudo, né? Lembrando que laudo eletrocardiográfico quem dá é o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, eles vão dar a impressão eletrocardiográfica, tá bom? Bem, o laudo, né? A impressão eletrocardiográfica ficaria como então, Márcio? Nós temos um bloqueio atrioventricular de segundo grau, do tipo 1, MOBTC 1, ou Wenck-Barr, não importa, você pode botar bloqueio atrioventricular do tipo 1, ou bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo MOBTC 1, ou bloqueio atrioventricular de segundo grau, Wenck-Barr. Isso caracteriza a mesma coisa, tá? Eu vou escolher um deles e vou botar, não precisa botar todos. Se eu escolher qualquer um deles, eu já tenho que saber a característica eletrocardiográfica disso que eu estou falando, tá bom? Então, bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1, MOBTC 1 ou Wenck-Barr,
tá? Associado com isquemia subepicárdica anterior. Tá? O médico ele poderia dar o diagnóstico, se a clínica fosse favorável, de infarto agudo do miocárdio. Isso é diagnóstico médico. Tá? Já enfermeiro e fisioterapeuta, até o médico mesmo, bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1, MOPS 1 ou Wenckebach, tá? Associado a uma isquemia subepicárdica anterior. Tá? Na evolução, o que eu posso fazer? Tá? Caracterizado por uma onda T negativa, apiculada e simétrica de V2, precordial direita auxiliar, até V5, precordial esquerda auxiliar. Bem, o laudo, a impressão eletrocardiográfica seria essa. Chegamos ao final de mais uma interpretação eletrocardiográfica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, dê uma curtida aqui embaixo e favorite o vídeo. E se você achar que o conteúdo desse vídeo pode ajudar a um de seus amigos, compartilhe esse vídeo com ele. Eu sou o Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.